Fala galera! Hoje vamos começar falando sobre um elemento pouco conhecido, porém muito presente em nosso dia a dia. Sim, é o germânio. E já vamos começar com uma curiosidade. Sabe por que esse elemento possui esse nome? Não? Esse nome foi dado como homenagem ao país onde foi descoberto, na Alemanha, derivado do latim Germânia. Interessante, né? Então vamos continuar. O germânio é um semimetal e por isso também é semicondutor. É brilhante, de cor prateada, mas é frágil e se rompe com muita facilidade. Por ser um semimetal, não conduz eletricidade tão bem como um metal, precisando de elementos chamados de impurezas, para que possam conduzir a eletricidade de forma mais parecida com seus irmãos metais. Esse processo de adição de impurezas é chamado de dopagem. Mas e quais são as aplicações dele? Vocês devem estar se perguntando. O germânio é empregado na fabricação de outros semicondutores, em lentes de câmeras, daquelas bem boas para tirar uma selfie com a rapaziada, microscópios, ligas metálicas e também é utilizado como catalisador em outras reações químicas. Também, graças a estudos antes feitos, foi descoberto que o germânio é eficaz em caso de artrite, diabetes, neoplasia e danos neurológicos. Também, ele contribui para o prolongamento da vida e a melhora do estado geral dos pacientes cancerosos. É também indicado para o tratamento de doenças mentais, como psicose crônica, depressão e epilepsia, o famoso bombril 1001 utilidades. Mas e onde ele pode ser encontrado? Vocês devem estar me perguntando, e eu respondo que, apesar de sua concentração na crosta terrestre ser maior do que a do mercúrio, prata, ouro e outros metais, ele é muito raro, dificilmente é encontrado sozinho. Isso mesmo, o germânio tem bastante amigo, estando sempre juntinho aos metais sulfurosos, como zinco e cobre. Sabe quando você está vendo aquele mundial de Free Fire, mais conhecido como fogaréu grátis, ou aquela aula ao vivo do professor Luiz Sérgio de Química e do nada a sua internet cai? Então, ali no cabo de internet, na fibra óptica, o germânio pode ser encontrado. Então, se sua net não tá top, pede para o seu provedor jogar um germânio nela, que aí fica tudo nos trinks. Pode ser encontrado também em radares, amplificadores de guitarras elétricas, ligas metálicas, em circuitos integrados de alta velocidade. Mas, como dizem, tudo em excesso faz mal. O excesso de germânio em seu organismo também prejudica, já que alguns compostos dele são tóxicos aos seres humanos. Como exemplo, o tetracloreto, formado no processo de extração, que são letais a algumas células do corpo. Então, nada de exagerar, hein? Beba com moderação. Então, na continuação, iremos prosseguir falando de outro material não tão conhecido assim. Esse é o lantânio, que é um elemento químico com uma cor bastante parecida com a da prata, pertencente à terceira família da tabela periódica, sendo considerado um lantanídeo. Sabe aqueles dois períodos esquecidos na tabela periódica que ficam lá embaixo? Pois então, é onde ele fica. É um elemento químico representado pelo símbolo La, que vocês podem estar pensando aí, ué, Los Angeles? Não, é só o lantânio mesmo, que possui o número atômico 57. Ele é bem maleável, sendo possível ser cortado apenas com uma faca, daquelas de cortar pão que você tem aí em casa. Ele também é dúctil. Mas o que é dúctil? É aquele metal que você pode fazer de tudo e ele não irá romper. Bem fortinho, né? O lantânio reage diretamente com os elementos carbono, nitrogênio, boro, selênio, silício, fósforo, enxofre e com halogênios, aqueles lá da família 7A. E eles oxidam rapidinho quando são expostos ao ar. Também é um dos mais reativos entre os elementos terras raras. Vocês também devem estar se perguntando, como assim terras raras? Terras raras são substâncias químicas usadas na indústria para a produção de diversos itens. Embora sejam abundantes, as terras raras ou metais de terras raras recebem esse nome por serem de difícil extração. Entenderam, né, anjinhos? A água fria ataca lentamente o lantânio, enquanto a água quente ataca muito mais rápido. O lantânio possui ponto de fusão de 920 graus Celsius e ponto de ebulição de 3.460 graus. Bem alto, né? Com mais 4 números daria para fazer um telefonema.
E ele é um metal de propriedades moderadamente tóxicas. É utilizado em muitos segmentos industriais, com diversas finalidades. Mas então, vamos aí. E as aplicações dele? Para que esse tal de lantânio aí serve? O lantânio, suas ligas e seus compostos têm uma ampla gama de aplicações. Por exemplo, sabe aquelas super, hiper, mega blaster produções dos filmes da Marvel que todo mundo ama? Eu, particularmente, acho um gatinho, mas não vem ao caso. O lantânio está presente em toda aquela iluminação dos estúdios de cinema. Também, seu carbonato foi aprovado para um medicamento que trata de casos de insuficiência renal em fase terminal. Ou seja, o lantânio é brabo. Ele é o 29º elemento mais abundante na crosta terrestre. Ele pode ser encontrado em minérios de monazita, que é um fosfato castanho avermelhado, contendo metais terras raras, em países como a África do Sul, a Austrália, os Estados Unidos e a Índia. E também em minérios como bauxinazite, a ceratite e a alanite. Apesar de tudo que já falamos anteriormente, é necessário ter alguns cuidados ao manusear o lantânio, pois ele é tóxico, não muito, mas moderadamente, mesmo assim precisando uma atenção especial. Caso haja muita concentração de lantânio no organismo, ele pode gerar degeneração no baço, alterações hepáticas e diminuir a pressão sanguínea. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Brincadeira, né, pessoal?